Olá galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Lápis, o podcast da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde. Lembrando que esse novo projeto não substitui os nossos encontros quinzenais da Liga. Como apoio ao podcast, contamos com a equipe do Laboratório de Rádio, tendo como responsável o nosso grande amigo João Pedro Roque, e do Laboratório de TV, que tem como responsável o nosso grande Fernando Santos, assim como a professora Thais Abaco, o professor Homero e o professor coordenador do curso de comunicação, Tiago Inac. Eu sou o Pedro Lucas e ao meu lado está a Maria Vitória. Oi, gente! E aí? Pessoal, hoje o nosso Podlápis está muito importante, muito legal. Eu sei que vocês vão gostar. Provavelmente vocês já sabem quem é, mas hoje a gente vai falar sobre psicologia jurídica com o querido, salve, quase um rockstar da psicologia, o professor Igor. Oi, professor! Olá, gente! Eu sou o professor Igor, então já fui apresentado, né? Dou aula, então, de psicologia jurídica aqui no curso, né? Trabalho também como psicólogo lá na Vara da Infância e da Juventude. E, para mim, é um prazer imenso estar aqui com vocês, gente. Então, para a gente começar a conversar sobre psicologia jurídica, a nossa primeira pergunta para abrir os nossos trabalhos é: o que seria a psicologia jurídica e a psicologia forense? Quais são as diferenças para a gente já começar a introduzir o nosso assunto? Tá, então assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar como referência é que quando a gente fala de psicologia forense, né, a gente está falando, na verdade, do fórum, né, que é esse estabelecimento onde está o Tribunal de Justiça, de uma forma geral, né, e nós atuamos tendo como referência os processos que se passam lá no Tribunal de Justiça, né? Agora, quando a gente fala de psicologia jurídica, nós estamos falando de um âmbito mais amplo de atuação, né? Por exemplo, a atuação junto ao Ministério Público, né? Junto às defensorias, né? E outros tipos de atuação, né? Nos estabelecimentos prisionais, né? Que não dizem respeito especificamente à questão dos processos judiciais. Então, seria mais ou menos essa diferença, né? A psicologia jurídica seria algo mais amplo do que a prática da psicologia forense. Legal. Muito bom. Muito bom. Professor, e assim, no que se refere às esferas humanas, tanto para o olhar das pessoas que vão ser atendidas pela área de atuação que você está hoje, tanto para os desafios éticos que se encontra de um psicólogo jurídico? Então, de uma forma geral, né, quando a gente pensa aí nessa esfera jurídica, a gente está pensando as pessoas na sua dimensão de cidadãos, de uma forma geral, né, pensando a questão de direitos e deveres, né, e pensando um pouco como essas pessoas elas conseguem ou não acessar também o sistema de justiça, né. Então, parte importante do trabalho do psicólogo é ser sensível de alguma maneira às demandas que vão aparecendo, né, e que não necessariamente estão expressas lá, por exemplo, nos processos judiciais, nos inquéritos, né, nesses documentos escritos que são muito comuns na área jurídica de uma forma geral, né. Então, eu acho que o aspecto humanizante, né, do trabalho do psicólogo nessa esfera é exatamente a gente conseguir, por exemplo, produzir escutas, né, que sejam empáticas de alguma forma, né, a essas pessoas e que também sejam sensíveis às demandas que possam aparecer e que muitas vezes são demandas inesperadas, né? Então, demandas de outras ordens, inclusive de saúde mental, muitas vezes, né? Quando a gente pensou no tema, né, os nossos ligantes, né, falaram sobre a psicologia jurídica, uma das perguntas que nós pensamos foi sobre a sua atuação na vara da infância. O senhor pode falar como que é o trabalho do psicólogo nessa área? Certo. Então, acho que é importante a referência ao ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 1990, que é o documento que vai dizer que a necessidade da criação de varas específicas para lidar com assuntos relacionados a crianças e adolescentes e fala também da necessidade, então, de criação de equipes interprofissionais. Dentro dessas equipes interprofissionais, nós vamos ter, então, psicólogos e assistentes sociais, nomeadamente colocados ali no texto da lei, né, como profissionais que podem participar dessas equipes, né? Então, o meu trabalho, de uma forma geral, é o trabalho que envolve, por exemplo, medidas de proteção,
né? Voltadas para crianças e adolescentes, né? E existem todas elas listadas lá no ECA, especificamente falando, mas, por exemplo, né, lida com questões como violência doméstica, né? Situações de violência psicológica, violência física, né? Também, por exemplo, a questão de abandono escolar, muitas vezes são situações que são judicializadas, né? Principalmente por conselho tutelar, Ministério Público, né? E aí há uma demanda por parte do juízo de que a gente faça estudos, né? Não só com as crianças e com os adolescentes, mas também com o contexto, né? Com o entorno em que essas crianças vivem. Então, a família, por exemplo, né? Em geral, pai e mãe, irmãos, né? Avós, né? Então, é muito comum que a gente também acabe entrevistando, né? Para efeito desses estudos, a família extensa, né? E também acaba entrando em contato, muitas vezes, com os serviços com os quais eles têm contato. Então, por exemplo, escola, né? É um indicador bastante importante para a gente entender se a criança está protegida ou não protegida no interior da família, né? Serviços da assistência social, serviços da saúde, né? Políticas de habitação, políticas de trabalho, né? Então, de uma forma geral, o nosso trabalho é auxiliar o juízo a entender a situação concreta na qual a família e a criança ou adolescente estão inseridas, né? E que, de alguma forma, aparece alguma demanda, né? Para o judiciário em função de questões mesmo que são insolúveis ou que se mostram insolúveis no âmbito das políticas públicas, né? Acaba sendo um trabalho multidisciplinar com a sociedade e com a família, né? Perfeito, exato. Interessante. Professor, e a justiça, ela existe? Como é que se dá esse conceito de culpado e vítima? Isso tem alguma esfera que se dá no real? A gente lembra de ver o senhor falando muito sobre o simbólico que envolve tudo isso também. Se você pudesse falar um pouco sobre... Lógico, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem em mente, né, é essa distinção entre direito e justiça, né? Que não necessariamente o direito, ele faz justiça ou ele produz justiça, né? E quando a gente fala da psicologia jurídica, a gente está falando de uma área da psicologia em interface com a justiça, com o direito, com a lei, né? Existem diversas denominações que estão colocadas assim, né? Quando a gente pensa em justiça, de uma forma geral, a gente não reflete muito sobre como é que esse conceito aparece para a gente. Mas, em geral, ele só aparece a partir de um momento que a gente tem a percepção de um ato de injustiça. Então, de uma forma geral, quando a gente pensa na justiça, a gente pensa sempre na possibilidade de uma reparação de um ato injusto, né? E essa reparação de um ato injusto, veja, ela não pode acontecer no real, né? A única maneira da gente reparar no real uma injustiça seria ter uma máquina do tempo e poder retroceder ao momento em que a injustiça foi cometida, ou antes disso, para evitar que ela acontecesse. Como isso é tecnicamente impossível, pelo menos até agora, né? Até onde a gente saiba, né? Não inventaram máquina do tempo, enfim, né? Mas, então, isso se torna impossível. O que a gente consegue fazer? Tentar produzir algum tipo de reparação, né? E essa reparação, ela se dá, de uma forma geral, dando direito a algumas pessoas, né? E dando deveres a outras pessoas, né? O dever de reparar, o dever, né? Uma obrigação de fazer algo, né? Para alguém que represente de alguma forma uma reparação. Então, os conceitos, né? De culpados, né? Enfim, de inocentes, eles giram também em torno dessas sentenças que vão sendo dadas com base em investigações, né? Das quais, inclusive, podem participar o psicólogo jurídico. Legal. É legal que esse conceito de reparação se dá em muitos momentos históricos, né? Como a própria escravidão usa muito desse conceito para equiparar danos do racismo estrutural, né? E outras mazelas do mundo. Mas a Mavi vai perguntar mais disso, dessa construção, do que pode ser feito para acontecer essa reparação. A minha pergunta tem duas fases, na verdade. Quer dizer, pergunta do Pedrinho, né? Que pensou nessa pergunta maravilhosa. Eu quero saber como que a psicologia jurídica pode contribuir para políticas públicas mais justas e se ela pode contribuir para a prevenção de crimes. Então, duas fases nessa pergunta. Bom,
quando a gente pensa na questão das políticas públicas, né, parte do nosso trabalho, por exemplo, lá na Vara da Infância e da Juventude, é acompanhar, né, o processo de implementação, né, de planejamento e de avaliação de algumas políticas públicas que estão relacionadas, de alguma maneira, com medidas de proteção, né, a crianças e adolescentes quando necessárias, né? Então, uma melhoria, por exemplo, né, numa política de educação tem um impacto direto, por exemplo, no nosso trabalho, no sentido de reduzir a possibilidade de que crianças e adolescentes tenham que passar, por exemplo, algum tipo de acompanhamento ou avaliação no contexto judicial, né? Então, a gente, na verdade, trabalha muito ajudando os operadores das políticas públicas a refletirem sobre quais são os aspectos importantes, né, que impactam diretamente essas demandas que vêm, por exemplo, do judiciário, né? E tentando, de alguma forma, também sensibilizá-los, né, em relação à necessidade de aprimoramento constante, né, de planejamento, de avaliação dessas medidas, né? E, assim, no que diz respeito à questão da prevenção da criminalidade, né, uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente nota, por exemplo, em relação à questão das medidas de proteção, que existe também um tipo de processo que vem lá para a gente, que envolve, por exemplo, os adolescentes autores de ato infracional, que são adolescentes que, antes de 18 anos, entre 12 e 18 anos, acabam cometendo algum tipo de delito, né? Então, furto, né? Roubo, né? Às vezes crimes mais graves, coisas mais graves como assassinatos, né? Enfim, estupros, né? Existem coisas dessa natureza. Por conta da nossa legislação, isso é tratado como ato infracional e não como crime, né? Então, a gente não poderia encaixar isso de alguma forma aí. Mas se a gente pensar que o envolvimento com a criminalidade, ela pode começar, por exemplo, na adolescência, à medida em que a gente atua, né, nos processos de medida de proteção e evita, porque muitos desses adolescentes autores de ato infracional foram aquelas crianças que não foram protegidas pelas medidas de proteção anteriormente. Então, na medida em que a gente consegue efetivar essas medidas de proteção, muito provavelmente a gente vai evitar que o adolescente, né, cometa esses delitos e que futuramente ele tem um envolvimento mais profundo com a questão da criminalidade. A prevenção vem antes. Exato, né? Exato. Então, é só pensar que há uma ligação biográfica, né, entre a criança que tem os seus direitos violados e o adulto que vai cometer crimes, particularmente nas parcelas mais empobrecidas e mais vulneráveis da nossa sociedade, né? E é interessante como, na verdade, a política e a sociedade funcionam como um efeito dominó, né? Se eu tenho alguma falta, alguma demanda em algum lugar, isso provavelmente, né? Espero que não, mas provavelmente se torna um problema maior no futuro, né? É muito comum e muito triste a gente ver pessoas que culpabilizam o crime antes de entender o que aconteceu por trás, né? Talvez esse seja o papel da psicologia jurídica. Sim, né? Aumentar pelo menos a compreensão em relação a isso, né? E talvez fazer uma certa distinção entre possíveis aspectos individuais que tenham interferência sobre isto, né? E aspectos que são contextuais, né? Então, não adianta nada você, por exemplo, prender uma pessoa se ela vai retornar, por exemplo, o mesmo contexto, né? E esse retorno ao mesmo contexto vai fazer com que as pessoas, por exemplo, voltem a possivelmente, né, emitir os mesmos tipos de comportamento, né? Então, psicologicamente falando, se a gente toma como objeto da psicologia o comportamento, na sua interface com o contexto, nunca isoladamente do contexto, então a gente vai ter que entender exatamente qual é essa relação específica entre o comportamento criminoso, nesse caso, né? Ou delinquente, enfim, o que quer que seja, né? E também a questão específica do contexto em que ele acontece, né? Que seriam, vamos dizer assim, variáveis que facilitariam, não é, a emergência de determinados tipos de comportamento.
E puxando o gancho desse contexto que a gente está falando de mais vulnerabilidade, de uma certa marginalização, a gente queria saber se dentro do judiciário tem influência dessa cultura que a gente tem dos estigmas, dos transtornos mentais associados à loucura e essa ideia mesmo de periculosidade, de agressividade, do que é errado, do que não é, do que é comportamento normal, do que é um comportamento violento. Perfeito, né? Eu acho que dentro da nossa cultura, né, que não é uma cultura pacífica, acho que é importante a gente reconhecer isso, né? A cultura brasileira é uma cultura que guarda traços de muita violência, né? Você citou, por exemplo, o processo de escravização, né? O longo processo de escravização na história do Brasil, né? E os impactos que isso acaba tendo, de alguma forma, os rebatimentos que isso acaba tendo na nossa própria cultura, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, dentro do judiciário, poucas pessoas negras ocupando posições de poder, né? E isto é um aspecto que se reflete de uma forma geral na maneira como a gente imagina, por exemplo, um juiz ou o poder judiciário, né? Então, se nós não temos uma cultura pacífica, né? Ou seja, se nós assumimos que a nossa cultura é produto também de processos históricos, né, de violência, né, sedimentados de alguma forma, né, então a gente precisa aprender a lidar também com a violência presente no momento atual, né, dentro desta, vamos dizer assim, desta tolerância cultural, né, que nós temos com a própria violência, né? E o judiciário, ele vai, entre aspas, se confrontar também com dificuldades, né, para combater esta violência, né, sem pensar de alguma forma em práticas que reproduzam essa violência, né? Uma coisa que a gente estava falando sobre justiça, né? Quando a gente tenta reparar em justiça, a gente pode produzir injustiças, né? Quando a punição, por exemplo, é desproporcional e quando ela é ilimitada. Então, a pessoa, por exemplo, que é condenada e que cumpre a sua pena, ela não deveria ser estigmatizada, né? Ou continuar a ser estigmatizada pelas questões que ela cometeu anteriormente. Por quê? Porque o que está previsto dentro da nossa legislação é que ela cumpra uma pena e que depois isso seja esquecido. Há um direito ao esquecimento em relação a essas questões, né? Desde que a pessoa tenha cumprido aquilo que está previsto de alguma forma como punição, né? Então, de fato, né, há estigmas culturais que acabam reforçando de alguma maneira, primeiro, a figura dos suspeitos. A figura dos suspeitos, para a gente, elas estão muito marcadas, né, e muito identificadas com os segmentos populares, né? Então, esses segmentos populares têm cor, né, tem gênero, né, tem idade específica, né? Só a gente acompanhar, por exemplo, os indicadores de mortalidade na nossa sociedade, a gente vai ver que existe um perfil específico de pessoas, né, que são mais alvo de intervenções, por exemplo, policiais, enfim, de algumas coisas nesse sentido, né? Então, há estigmas que determinam a forma como, ou que condicionam de alguma forma, a maneira como o sistema de justiça funciona. E o trabalho do psicólogo jurídico não pode ignorar esses padrões, né? Muito bom. Nossa, muito legal. Você que está nos assistindo e construindo com a gente esse podcast, a gente construiu um novo quadro que se chama A Dúvida dos Ligantes, que agora a gente vai dialogar com o professor algumas perguntas que foram criadas pelos alunos que participam da Lápis, da nossa liga dos encontros quinzenais, e a Mavi vai estar lendo para vocês alguma dessas perguntas. Depois da vinheta. Então agora, depois da nossa vinheta, eu vou ler para vocês a pergunta da Rayane Leão, do quarto termo. O senhor dá aula no quarto termo? Não. Mas vocês vão ter aula com ele no quinto, com certeza. E no oitavo também. E no oitavo. A pergunta da Rayane é a seguinte: qual o papel do psicólogo em processos de violência doméstica, tanto com vítimas quanto com agressores? Certo. Bom, acho que assim, o papel predominante, né, quando a gente pensa os processos judiciais, né, as demandas que mais vêm são de trabalhos com vítima. Então, historicamente, o enfoque ele está muito mais sobre a vítima do que sobre os agressores,
né? Mas há dispositivos, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que prevêem a possibilidade de trabalhos, então, com os agressores, né? Particularmente, por exemplo, com a questão dos homens, né? Que praticam algum tipo de violência doméstica. A gente vê ainda poucos trabalhos, se a gente pode dizer assim, institucionalizados de trabalhos com homens, por exemplo, que agridem, né, as suas companheiras no contexto, ou filhos, inclusive, né, dentro do contexto doméstico, né? Mas a gente tem visto um crescimento, né, da produção bibliográfica sobre isto e também um aumento quantitativo de grupos informais, né, que acabam trabalhando nessa esfera, né? E a gente tem visto também o crescimento do interesse do Ministério Público, por exemplo, né? E do sistema de justiça de uma forma geral, por esse tipo de trabalho também feito com os agressores, né? Esse trabalho, eu costumo lembrar muito do Sérgio Barbosa, que é uma referência para a gente de trabalhos com homens agressores, né? Ele sempre diz assim que esse trabalho não é um trabalho de curso de bons maridos, tá certo? É um trabalho sobre masculinidade tóxica, né? Ou seja, como é que nós, como homens, vamos sendo educados de uma determinada maneira a identificar a masculinidade ou padrões de masculinidade com a violência, né? E isto remete muitas e muitas vezes à nossa construção biográfica, ou seja, como é que o nosso pai tratava a nossa mãe, né? Ele tratava com respeito, né? Havia situações de violência psicológica, violência verbal, violência física, violência sexual, né? Como isso era tolerado dentro do contexto das nossas famílias, por exemplo, né? Então, levar os homens, né, que praticam violência doméstica a uma reflexão sobre a construção da sua própria masculinidade é o papel importante do psicólogo nesse contexto específico do trabalho com os agressores. E no trabalho com as vítimas, implicaria, na verdade, o duro trabalho de romper com o chamado ciclo da violência, em que a vítima não se reconhece como vítima, né? E isso acaba fazendo com que ela repita padrões, né, de apego, de proximidade, de crenças limitantes, né, de alguma forma, de que ela é dependente do agressor, de que ela não pode abandonar o agressor, né? E que isso muitas e muitas vezes, dado o ciclo não rompido, acaba terminando, por exemplo, com o feminicídio, né? Infelizmente, são coisas e possibilidades que estão presentes aí. É uma pergunta que abre para muitas outras coisas, né? Acho que é um tema por si só para a gente conversar, né? E assim, que importante a gente parar para refletir isso e pensar o trabalho que nós, enquanto homens, temos para, né, pensar nisso dentro dos nossos grupos de amigos e começar a construir diálogos a partir disso, para a gente entender essa violência que está dentro de nós instituída. Exato. E eu acho que isso não é um trabalho só da psicologia jurídica, né? Isso é um trabalho, eu acho que de formação. Né? Essencialmente, né? Se a gente conseguisse trabalhar isso com os meninos, né? Desde 8, 9, 10 anos de idade, né, dentro das escolas, né, a gente não precisaria, por exemplo, ter um trabalho especificamente com adultos, né, depois que eles cometem crimes, né? Então, eu penso que o ideal é sempre que a gente consiga prevenir, né, esse tipo de situações, né? A gente está se encaminhando para o fim já do podcast. A gente queria primeiramente agradecer a você, professor, pela disponibilidade, pela presença, por tamanha contribuição. Mesmo com o tempo corrido, conseguimos ter uma conversa ótima, de falas enriquecedoras, tanto para nós, quanto para a galera que vai assistir depois, os ligantes, os alunos do curso. Então, eu deixo aqui o nosso agradecimento em nome de toda a coordenação da Lápis, professor Lucas e da Psicologia Unoeste também. Muito obrigada, professor. Eu acho que um pouquinho que o senhor fala já, assim, engrandece todo o nosso conhecimento, né? Legal, Muito gente. obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por participarem do nosso podcast. Se você é ligante e quer deixar uma dúvida para o próximo podcast, não deixa de falar com a gente. Manda a sua dúvida, tá bom? E esse aqui é o nosso presentinho da Lápis. Uma suculenta. E tem um chocolatinho também, um adesivo. Beleza.
Ó, é um bisão, gente. É ó. um bisão. Agradecemos o João e o Fernando, que estão sempre aí na disposição com a gente nessa luta, sendo isso os aí. patrocinadores desse podcast. É. Nossos irmãos da causa. Muito obrigado mesmo. E a é gente isso. encerra por aqui mais um episódio do Pod Lápis. Até o próximo semestre. Tchau, gente. Até o próximo semestre. Tchau.